Nós estamos conversando aqui, eu e o doutor Leandro, porque nós estávamos falando, mostrando o Dani aqui, o nosso modelo para fazer o microagulhamento, e falávamos justamente isso, que eu falando, doutor, a pessoa que tem pouco cabelo, ela normalmente tem bastante barba. E o doutor estava me explicando sobre isso. Nós vamos falar dessa técnica. Eu tinha falado para você que era micropigmentação, não é? Porque a micropigmentação nada mais é do que uma tatuagem, né, doutor? Sim, sim. De uma maneira mais fácil para entender, é uma tatuagem que você pigmenta mesmo, coloca uma corzinha para dar uma disfarçada. Na sobrancelha. Exatamente. Mesma coisa que você faz na sobrancelha. Agora, o que é o microagulhamento? É uma técnica mesmo que ajuda a estimular o crescimento do teu próprio cabelo. Isso é muito legal. Por quê? É lógico que é a médio prazo. O cabelo nunca, se nem o nosso cabelo cresce de um dia para o outro, é claro que o cabelo também de quem já estava caindo não vai crescer. Exatamente. Mas é um tratamento mesmo, que é para a longo prazo, pelo menos um pouquinho do cabelo recuperar, né, doutor? É verdade. Existem vários tipos de queda de cabelo, na verdade, Keila. O mais comum realmente é a alopecia androgenética, que é a calvície, como o pessoal fala de uma forma geral. Que já passa mesmo de pai para filho, né, doutor? E tem um fator hereditário muito grande. O fator hereditário tem um fator hormonal associado, tem fatores ambientais, tem fatores inúmeros. Então, até a observação que você fez a respeito de quem é careca normalmente costuma ter bastante barba, não só barba, costuma também ter a quantidade maior de pelos, porque a testosterona, que é o hormônio masculino, tem ação direta nessa queda de cabelo. Então, existem estudos que mostram que se um homem com mais testosterona, que tende a ter mais pelos, tem uma ação reversa, muitas vezes pelo aumento desse hormônio nessa região da cabeça, que a gente chama coronal, essa parte mais superior, acaba fazendo o inverso, acaba dando uma queda dela. Nem precisava ter tanta barba, né, Dani? É. Se tivesse mais... Você te incomoda muito a calvície, Dani, ou não? Não muito. Mas você costuma usar o cabelo bem curtinho assim? Ou você está fazendo tratamento, você nunca fez, você já pensava em fazer? Me conta um pouquinho de você. Não, nunca pensei em fazer. Assim, conforme fui caindo, né, já fui acostumando. Então, para não ficar aquelas falhas, eu ia cortando baixinho, né? Para ficar uma estética melhor, né? Então você já usa ele baixinho assim já há bastante tempo? Já assumiu, né, doutor? Exatamente. A questão até da moda é uma coisa que dita muito isso. E ela veio favorecer as pessoas que têm esse problema de queda de cabelo. Hoje em dia, as pessoas, é muito mais comum você ver aquelas pessoas que raspam a cabeça verdade. inteira. Daí você nem sabe, porque até falei pra você. Exatamente. Parece que ele nem é carequinha então, ainda. Porque até a gente visualmente já se acostumou com isso, coisa que não acontecia há muito tempo. É verdade. Você via uma pessoa careca, a primeira coisa que você pensava era um personagem antigo de uma série americana, que era um detetive. Ou então era muito engraçado que o pessoal penteava o cabelo pra frente, né, doutor? E aí vinha meu Deus, aquele... coisa feia. Você já viu isso? Já. Parece que faz uma franja. O resto do cabelo que tem aqui, você puxa assim, né, doutor? A questão social do cabelo é muito forte. É muito forte. E eu acho que isso é uma das coisas que mais incomoda. Você tem coisas falando sobre cabelo, até bíblicas. Você vê Sansão. É verdade. Então, toda que a força dele vinha do cabelo, tudo isso. Então, a representatividade do cabelo, tem estudos falando sobre isso, que é uma coisa realmente que é intrínseca à imagem da pessoa. Pessoas que, por exemplo... E emoldura o rosto, tem tudo isso também, né, doutor? Tudo. Pra mulher, eu acho que é muito mais... A gente não está mostrando ainda pra você o que nós vamos fazer, porque eu quero conversar um pouquinho com o doutor sobre isso, para falar justamente da mulher. Porque a mulher, a gente sempre fala, o cabelo emoldura o rosto, né? Sim, hoje em dia, a gente vê muitos casos de mulher perdendo, por conta de estresse, né, doutor? Sim. Muitas vezes, e perdendo muitos cabelos. Sim. Uma técnica como essa pode ajudar também as mulheres? Com certeza, ajuda bastante. A questão da mulher, até de uma certa forma, facilita mais pelo comprimento de cabelo. Tende a ser um cabelo um pouco maior. Então, a pessoa começa a perceber muito mais cedo as falhas, a pessoa em si, o paciente, mais do que as pessoas em volta. Que tomando banho começa a perceber que aumentou a queda, você acorda de manhã, vê que tem mais travesseiros na cama, mais pelos na cama. Então, isso facilita delas. E estatisticamente, a mulher se cuida muito mais da saúde que o homem. E, doutor, por exemplo, no caso da mulher, tem algumas falhas. Daí você passa a máquina só na falha? Sim. Na verdade, são padrões diferentes. Quando existem vários tipos de queda de cabelo. Vamos tomar por base a questão da androgenética, da calvície. Existe a calvície padrão feminino também.
Olha só. Então, ela é diferente. No homem começa nas entradas e vai juntando. Na mulher começa no meio e vai abrindo. Então, aquela parte da divisão do cabelo aqui começa a ficar mais falha e vai abrindo e ela percebe que está rareando. Doutor, como é que nós vamos fazer aqui com o Dani? Olha, o Dani eu fiz o seguinte, para mostrar para vocês, eu já deixei há algum tempo um anestésico tópico nele, a gente vai fazer... Porque dói um pouquinho, doutor. Agulha. Você está disposto a fazer, é o que eu falo, tudo tem sacrifício nessa vida, né, doutor? Sim. Então você tem que se cuidar, você se preocupa com a aparência, então você tem que fazer de uma forma que você se cuide, procure um profissional dermatologista, você não vai fazer isso com gente curiosa, isso é coisa para médico. É o primeiro passo, né, doutor? Tem que ser um especialista. Esse negócio de, tá fazendo, fulano tá fazendo. Hoje, para ser mais barato, parece que tudo fica mais fácil, mas não é. O mais barato sai muito caro quando se trata... A banalização dos procedimentos é uma coisa que preocupa bastante. A gente atende muita gente que vem em cima dessas situações... Que vem querer consertar, né, depois. Que daí é muito mais difícil consertar do que fazer. Exatamente. Então, o doutor vai mostrar pra gente esse passo a passo. É meio dolorido, o Dani já sabe, por isso nós já passamos, o doutor já passou o anestésico, já está agindo há alguns minutos. Tem um pouquinho de sangramento, mas não é nada que vá sujar a sua tela, não se preocupe. Não é nenhuma hemorragia. Não é. Então é só para você ter uma ideia mesmo de que é trabalhoso, demora um pouquinho para fazer e também para você ver os resultados. Mas é como tudo nessa vida. Você vai plantar alguma coisa, você coloca a semente e vai fazendo todo o tratamento para essa semente virar uma flor ou uma árvore. Não é? Exatamente. Você não vai fazer um tratamento hoje e achar que vai estar cabeludo amanhã. Quem já usou até aparelho fixo sabe a dor que é das primeiras semanas depois que você aperta. Demora, então, não tem jeito. Tudo tem um ônus, mas é sempre para melhor, a médio e longo prazo. Um resultado bom. Então, eu já deixei uma olhadinha aqui com um produto que é de limpeza e antisséptico. Tá. É importante a questão da asepsia do local, porque como nós vamos fazer micropunturas nessa região, eu tenho de estar com isso extremamente limpo, extremamente esterilizado. Então, a gente vai limpar isso bem, tá? Agora, você limpando assim, a gente vê que tem mais entrada, que as entradas do Dani já estão maiores. E a gente vai tratar exatamente essa região dele aqui, que é essa região da calva. Que atrás ele ainda tem bastante cabelo, né, doutor? Atrás ele tem um pouquinho já, uma clareirinha abrindo atrás, mas a tendência é essa. Ele começa a ter essa perda, depois a perda na parte occipital, na parte temporo-occipital, e ele vai se juntando, e vai daí abrindo. Esse tratamento também interrompe um pouco essa perda, doutor? Sim, esse tratamento faz não só estímulo de crescer o cabelo, mas uma coisa que acontece muito e que a gente entra nessa dúvida é, será que tem ou se não tem cabelo? Você começa a ficar na dúvida, porque uma das fases da perda de cabelo, da calvície, da alopecia endogenética, é justamente o afinamento e a rarefação de pelo. Então, antes dele cair, parte vai caindo e parte vai ficando mais ralinho e não vai dando a volumização suficiente para cobrir a cabeça. Ah, entendi. E daí a hora que já passa a navalha, que fala, não vou ficar com essas falhas todas, né, Dani? Senão todo mundo começa, você está ficando careca. É mais fácil. Assim, pelo menos, não sabe se está careca ou se é moda, né, Dani? Exatamente. Encerra o assunto. Exatamente. É os famosos heróis da resistência. É o meu estilo. Mostra só os heróis da resistência, ótimo. Então, a gente usa uma luva estéreo, tá? Então, a primeira luva foi só para fazer a limpeza. Uma luva para cada coisa, você vê, né? Você que está em casa, que é tudo... E tem que ser tudo esterilizado mesmo, porque vai sangrar, se der uma inflamação, alguma coisa, vira uma caca, né, doutor? Não, se der um problema, né? A gente sempre... Vira uma ferida, né? Eu sempre oriento bem o paciente com os cuidados pós, é importante seguir, porque não adianta vir aqui, vocês veem que tem todo um critério para a gente fazer, para manipular. Para começar a fazer. E se não seguir as coisas em casa, isso tudo vai por água abaixo, né? Tem o pós também que tem que cuidar? Tem o pós. Vamos falar do pós depois, então. Primeiro vamos mostrar um pouquinho do... Você ligou a TV agora? Eu estou recebendo o doutor Leandro aqui hoje, que é dermatologista, e ele vai mostrar para a gente essa técnica de microagulhamento, que é justamente para estimular o crescimento dos cabelos. Vamos começar por aqui. E daí ele já anestesiou o Dani é nosso modelo hoje, e vai começar a fazer o procedimento. Esse aparelhinho que você está vendo são microagulhas. É microagulha que eu posso dizer mesmo, sim, doutor? Sim, são microagulhas. Essas agulhas variam de tamanho, de comprimento e de número, de acordo com o que você quer e de acordo do modelo do aparelho que você está usando. Para cada comprimento doutor, tem uma indicação. Isso não está doendo, não, Dani? Não, só umas picadinhas. É mais um incômodo do que
Então a gente fez já de um lado. Esse aparelhinho, né, doutor, ele engana a gente, que dá a impressão de que não tem agulha aí, que é uma coisica de nada. Isso é muita agulha junto. Mas se você pensar até na questão do quanto maior o número de agulhas, hoje em dia tem tratamentos que você não precisa de umas agulhas uma quantidade tão grande como se usava antigamente. Mas o número de agulhas, a partir de um certo número, faz com que também não seja uma dor tão grande. É só você pensar, até na questão vamos botar um exemplo que todo mundo conhece, aquele faquir, aquele indiano que deita numa cama de prego. Tem 500 pregos ali, vamos dizer. Uma quantidade que faz com que ele consiga se manter ali. Não sabe nem o que dói mais, pronto. Põe Nossa 5 pregos, Senhor, o que acontece? Na hora que ele deitar, ele vai afundar. Ô, doutor, me fala uma coisa. Com a experiência que você tem, se o Dani resolvesse fazer um tratamento mesmo para realmente voltar a ter mais cabelo, quantas sessões ele precisa fazer desse... Olha, o ideal, pelo menos nos primeiros 3 meses, seria uma sessão por semana. Uma por semana? Uma por semana. E isso a gente associa... E a cabeça vai ficar meio ferida? Não, ela fica vermelhinha depois. Ah, um vermelhinho... Tá passando, oh, meu Deus do céu, tá emocionado? É emoção. Brincadeira. Fica com pena de fazer isso nas pessoas, não, doutor? Não fico porque eu sei o que vai trazer para ela. Dizem que médico tem que ter um pouquinho de sangue frio. Tem que ter, a gente tá brincando aqui, mas não é. Você também tem que falar, não vou passar por isso. Eu, se eu não tivesse também, se é uma coisa que me incomoda... Existe vários estudos falando a respeito disso, que o tratamento associado do microagulhamento com outras coisas tradicionais, tratamentos em casa, que é indicado de se manter tudo que é feito, tudo que é orientado, você tem um ganho 40% a 50% a mais do que o tratamento convencional. Ah, é? Olha. Ó, acabou, doutor? Aí a gente faz um pouquinho... Não se assuste não, que você está vendo um pouquinho de sangue aí, mas também não é nada que o mundo vai acabar, entendeu? Só ficou as manchinhas mesmo, fica ferido. Não você está vendo o sangue aí, mas é porque o doutor está limpando depois com esse gás. Depois a gente vai limpar e você vai ver. Nós vamos limpar, você vai ver. Porque não é uma coisa que está ferindo a tua cabeça a ponto de machucar, não. Aqui eu já aspirei alguns ativos, alguns fatores de crescimento, uma série de produtos que até a gente toma, que é muito comum de passar para o paciente em casa, que antigamente fazia-se tomando. Só o que acontece? Isso aqui se chama mesoterapia, que também pode ser feito isolado, mas... O que é esse negócio, doutor? Isso líquido? Aqui são fatores de crescimento próprio do cabelo, são vitaminas, são uma série de coisas, porque uma das funções do microagulhamento, ele faz o que a gente chama de drug delivery. O que é o drug delivery? Como ele faz essas micropunturas... É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente rega, ele penetra com maior facilidade. Entendi. Com uma grande vantagem. Por exemplo, vamos pegar a finasterida, que é uma das medicações, é uma das substâncias que a gente usa para tratamento de queda de cabelo. Tá. Você tem uma concentração X da finasterida que você dá para o paciente, e isso vai de acordo com cada paciente. Quando você toma um comprimido, ou o que quer que seja, se é para o tratamento de queda de cabelo, o que acontece é o seguinte: esse comprimido, você engole, ele vai para o teu estômago, vai para o teu intestino, ele é absorvido, ele vai passar pelo teu fígado, ele é metabolizado para ser distribuído no corpo inteiro, demora um pouco mais, até chegar no couro cabeludo. O que chega no couro cabeludo é 0,0000 daquela quantidade que você tomou, porque ele foi distribuído para o corpo inteiro. Não existe nada no organismo que fale, não, isso aqui é para o couro cabeludo, então vai só para lá. Não. Daí existem os efeitos colaterais. Que você toma remédio para uma coisa, mas como ele vai para o teu organismo inteiro, acaba fazendo... E aqui já está bem específico no local que tem que ser. Você tem uma quantidade muito menor do que aquela que você iria ingerir, mas é uma quantidade maior do que aquela que chega... De uma maneira leiga, vai para o lugar certo. Vai para o lugar certo. Essa é uma coisa da mesoterapia. É pouca quantidade, poucas vezes, numa quantidade certa. Entendi. Então a gente irriga. Isso pode ser feito. Existem meso para uma série de coisas. Aqui agora Tá doendo? Não. Tá agora bem, tranquilo. Né? A partir do momento que a gente irrigou, ele já penetrou, tá? E aí a gente começa a limpar. Só fica vermelhinho. Você vê na tua tela? Não fica marca de sangue, nada disso arranhado. Não fica, só fica vermelhinho, mesmo como se você tivesse tomado um pouquinho de sol além da conta.
As pessoas, esse procedimento é o microagulhamento, como você mesmo falou, já teve várias pautas a respeito dele. E ele hoje em dia é o queridinho de muita gente. Você vê muita gente postando, o pessoal das celebridades. O legal é começar a fazer isso quando começar a ter a queda, né, doutor? Quanto mais cedo o tratamento, para tudo. É porque você começa a perceber, daí é uma coisinha aqui que você vai fazer, né? Porque você só começa a ver esteticamente que houve uma piora do caso quando você já perdeu em torno de 30% a 40% do número de fios que você tinha. Então você começa, por isso que eu falei da mulher, a mulher começa a perceber muito mais cedo que o homem. Quando o pentear, o sentir que quando prende o rabo de cavalo, que tá ficando mais fininho, que aquela quantidade de cabelo que ela prendia antes já não é a mesma. Não é nem um terço do que tinha antes. Não é o terço que tinha antes. Então ela acaba tendo uma busca pelo médico mais rápida. Doutor, desculpa a minha ignorância, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Como é que se consegue... Eu nunca vou entender a pessoa fazer um implante... Eu aqui já fiz matéria sobre implante, foi uma coisa que sempre me encafifou. Você tira o cabelo daqui. Como é que esse cabelo nasce se aqui não tinha cabelo, doutor? O que acontece? É igual você plantar uma muda, literalmente. Quando você tira o cabelo, você tira uma unidade folicular, que é o cabelo, a raiz, de toda a questão que envolve algumas glândulazinhas. Então, quando você prepara para fazer isso, você tira... Existem duas técnicas. A técnica que você vai tirando unidade folicular, que é um por um, e a técnica que é mais antiga, que é aquela que você tira uma faixa. Tira a faixa de baixo. Essa que eu fiz a matéria. Então, essa faixa de baixo você vem separando, é um trabalho minucioso. Eu acho que isso é o mais chatinho, o mais complicado e a maior arte é essa. É você conseguir separar fiozinho por fiozinho daquilo. E aí você vem com uma agulhinha, você desenha o que era o cabelo normal, o implante normal capilar dele, qual é a zona desse implante, e vai colocando ele aqui. Aquela história que a gente estava conversando quando a gente entrou no ar. Essa região capilar, ela tem uma origem no embrião diferente dessa região posterior. Entendi. Então, essa região ela é muito mais suscetível a alterações hormonais, tudo isso, do que a posterior aqui. Tá? Então, quando você está colocando isso aqui, você está transportando um cabelo que é mais resistente a isso tudo para uma região que tinham cabelos mais suscetíveis. E daí, por exemplo, uma pessoa que está muito careca mesmo, qual é a porcentagem do microagulhamento, mais ou menos? Eu sei que deve variar muito de pessoa para pessoa. Você tem uma melhora, como eu falei, vamos dizer, de 20% a 50%. Daí a pessoa que tem, por exemplo, 30% de melhora, ela pode fazer o microagulhamento e depois fazer também uma parte de implante para ficar com mais cabelo? Seria mais fácil de fazer isso, até porque uma pessoa que tem uma área muito descoberta, o implante não consegue fazer a reposição, a repilação de toda aquela área. E o microagulhamento também não, porque não faz milagre. Daí se você juntar as duas coisas, fica... Cada vez mais a associação de técnicas para tudo na medicina, na dermato, na estética, principalmente na parte estética, ela tende a dar resultados mais interessantes. Doutor, e daí você disse assim que aqui, depois que você fez esse procedimento, ele vai embora, não precisa fazer mais nada no consultório? Ele vai manter, vou deixar uma receitinha já para ele. O que ele precisa fazer, que você falou que é importante esse ponto? Antes de chegar nesse ponto, entrou no consultório, tem que passar pelo médico para fazer uma avaliação do tipo dosagem hormonal, carência vitaminosa. Existem várias causas de queda de cabelo. Eu tenho de entender qual das causas que ele está apresentando. Até para você saber que tipo de medicamento você vai injetar na mesoterapia. E qual é o tipo de tratamento que a gente vai propor de fazer. Tá? O microagulhamento ele serve para a maioria deles, mas lembra que eu irriguei aqui com algumas substâncias? Lembro. Essas substâncias também variam de acordo com a indicação. Tá? Então, antes de sair, e isso fica uma dica para o pessoal de casa, antes de sair comprando qualquer tipo de substância, a coisa mais comum que eu ouço é o meu vizinho, meu primo, meu amigo, o cunhado da prima do meu amigo tomou alguma coisa ou outra, eu comprei para tomar. Cuida, você pode estar gastando dinheiro à toa. Melhor você passar por um médico para fazer uma consulta, para fazer uma avaliação, ver dentre todas essas causas, carência hormonal, perda de peso, até história de febre alta. Doutor, e tem alguns casos que nem o microagulhamento resolve? Tem. Que não é indicado?
Tem sim. Tipo? Tem sim. Existe um tipo de perda de cabelo chamada alopecia cicatricial. São perdas de cabelo que geram uma lesão tão grande no couro cabeludo que ele vira uma grande cicatriz. Daí não e tem a partir disso nem pode não passar consegue isso. fazer. E daí, depois que ele faz essa primeira sessão, o que ele tem que fazer quando chega em casa? Tem alguns procedimentos depois? Sim. A gente costuma passar, de acordo com o resultado dos exames, ou alguns complementos orais, substâncias como... existe uma substância chamada, por exemplo, minoxidil. Não, mas eu digo depois que ele faz essa sessão. Não, aí é tomar cuidado só, principalmente como ele tem uma perda grande de cabelo, com a questão de estar irritado, usar um protetor solar. Pode usar o protetor normal. Pode usar o protetor e deve, até para não fazer com que essa irritação vire uma mancha. E daí ele volta na semana seguinte e vai vendo o resultado gradativamente. E aí a gente vai vendo o resultado gradativamente. E daí esse crescimento de cabelo é igual ao crescimento do cabelo da gente, né, doutor? Tipo isso, meio centímetro por mês, 0,3 centímetros por mês. Dureza essa vida, né, Dani? 0,3 centímetros por dia. Não, esperar crescer cabelo é a coisa mais difícil que tem, né, Dani? A gente que a mulher já quer que o cabelo cresça o tempo inteiro, daí que você começa a fazer um tratamento como esse, se você é muito encanado, não é o teu caso, mas se a pessoa que é muito encanada, né, doutor, fica olhando no espelho toda hora porque o cabelo cresça ontem. Isso. Igual toxina botulínica. Eu falo assim, começa a fazer efeito com 3 dias. A pessoa já sai de lá achando que tá... Tem uns que já saem aqui dizendo que está bem melhor. Isso aqui, o que eu falo para o paciente é o seguinte, olha, não foi do dia para a noite que você perdeu esse cabelo, que você está desse jeito. Não vai ser do dia para a noite que você vai recuperar ele. E doutor, quanto é que eu vou gastar para fazer isso? Mais ou menos. Eu sei que não se fala preço, mas só para a pessoa que está em casa que quer fazer, para saber o tanto que ela tem que economizar. Olha, no caso, se for uma pessoa que tem a queda de cabelo igual do Dani. Aqui em São Paulo, pelo que eu vejo, isso está girando em torno de 500 a 700 por sessão? Por sessão. Então tem que economizar para poder fazer. Existem várias formas. Aí vai de cada um, existe forma de... Não, mas daí depois forma de pagamento é o de menos. O importante é você que está em casa saber que você precisa despender um pouco. Até te cortar. A ideia do preço parece ser uma coisa grande. Não, mas parece não é uma coisa até, mas se você pensar em tudo que já foi gasto, comprimidos todos que você vai tomar ao longo de muito tempo, porque normalmente quando chega numa situação dessa, já tem uns 8, 10 anos. Não, e também eu acho que não tem que pensar nisso quando se é uma coisa que te incomoda. Eu sempre falo, a gente sempre traz aqui tratamentos e eu falo que a gente tem que aprender a investir na gente. Se é uma coisa que incomoda você se planeja para conseguir fazendo isso, para se sentir melhor. Autoestima é tudo nessa vida, né, doutor? Exatamente. Se você não se sente... É melhor você gastar um pouquinho mais, fazer um tratamento correto com um especialista e ver os resultados e gastar esse dinheiro, porque daí já não é gasto. Quando você faz para você, para se sentir melhor, é um investimento para a vida inteira. O cabelo vai crescer de novo, você quer coisa melhor? Daí você tem que se programar para isso. Olha, tem mais informações do Dr. Leandro Menezes no site dele, Leandro Menezes, com Z, tá aí na tela.com.br. Daí você vai saber melhor sobre os tratamentos, você pode também agendar uma consulta. O mais importante é que você passe por um especialista justamente para isso, para que você não tenha nenhum problema, porque às vezes é o que eu falo, depois você vai lá para consertar uma coisa que poderia ter sido feita de uma forma diferente. Doutor, adorei nossa conversa, viu? Obrigada mesmo, só fazer assim. Obrigada mesmo, viu?